Muito boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora, a gente começa o programa Opinião Regional. Faço questão que você que está em casa, a partir de agora, comece a participar com a gente através do 99947-4515, 3821-4488, as redes sociais da NTV, @NTV Patos de Minas. Fique à vontade para participar com a gente, porque a gente começa agora falando de eleições. Agora há pouco, o Instituto Datafolha divulgou nova pesquisa para intenções de voto para os presidenciáveis. E essa pesquisa foi encomendada pela TV Globo e também pela Folha de São Paulo. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, 47%. Essa é a segunda sondagem do Datafolha após o primeiro turno das eleições que aconteceu no dia 2 de outubro. Foram entrevistados 2.898 pessoas em 180 municípios nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o número BR 01682-2022. A gente começa falando então sobre as perspectivas, as projeções para o segundo turno com o advogado e especialista em política, Dr. Douglas Eduardo. Douglas com L. Boa noite, doutor. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham aqui pela tela da NTV. É uma satisfação poder participar, eu agradeço o convite e por estar aqui participando junto com você. Então, essa pesquisa aí do Datafolha, apontando os números muito próximos do que as outras pesquisas divulgadas ao longo da semana, aponta que há uma diferença entre 4 e 6 pontos percentuais, confirmando ainda muito próximo daquilo que a gente observou no resultado das eleições no primeiro turno, que foi uma diferença de 5 pontos percentuais entre o Lula e o Bolsonaro. Eu acredito que ainda não dá para a gente afirmar de forma muito clara quem vai vencer as eleições. Eu até gosto de comentar às vezes que resultado de eleição é só depois se dá apuração. Mas o que a gente observa é que tem se mostrado, através das pesquisas, um movimento bastante uniforme, né? Os números não têm mudado no decorrer da campanha. Eu não sei dizer se há acerto ou erro de qualquer uma das campanhas, mas o que a gente observa é que o eleitor vem se mostrando muito decidido em relação ao seu voto desde o início da campanha. Se a gente pegar o primeiro turno, a projeção de votos das pesquisas do Lula do início da campanha com o final na apuração foi muito próximo, ou seja, não houve muita variação dentro daquilo que se esperava. A campanha praticamente não surtiu efeito em nenhuma das campanhas. Algo que chamou a atenção, doutor, foi mais ali na questão de Simone Tebet e Ciro Gomes, né? Nas pesquisas apontavam o Ciro como terceiro lugar, aí no final da apuração ali, acabamos tendo a Simone em terceiro e Ciro em quarta colocação. Algo surpreendente, mas para alguns já esperado, devido à desenvoltura, ao desempenho da Simone, principalmente nos debates. Então, na verdade, eu acho que a posição do Ciro que fez com que ele perdesse voto, nós tivemos aí uma campanha pelo voto útil feito pela campanha do ex-presidente Lula, e eu acho que isso surtiu efeito e houve uma mudança de discurso por parte do Ciro de aproximação com a linha de pensamento do governo bolsonarista. E eu acho que isso desagradou o eleitor que estava propenso a votar no Ciro Gomes, e eu acho que esses votos migraram realmente parte deles para alguns dizem que para a candidatura do Bolsonaro, mas a campanha do voto útil pode ser que tenha surtido efeito e alguns desses votos também tenham ido para o Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto a Simone Tebet, ela foi, na minha opinião, uma grande surpresa dessa campanha, porque ela passou de uma mera desconhecida para terceiro lugar no resultado das eleições. Houve um boom no início da campanha, que ela saiu de 1, 2% e subiu para 5, 6% e se manteve nesse patamar. Não houve modificação no decorrer da campanha e eu acho que isso se deveu também pela ausência de debates, porque a Simone Tebet, nas vezes em que ela participou, que foram 2 debates que tiveram com a presença de todos os candidatos,
foi os momentos em que ela houve um boom de crescimento durante a campanha eleitoral do primeiro turno. Doutor, a gente abriu o programa de hoje aqui trazendo as perspectivas, as projeções da pesquisa Datafolha, que é um dos principais institutos de pesquisas hoje aqui no Brasil, mas vamos voltar lá para o dia 2 de outubro. No primeiro turno, o Lula ele teve 57.259.504 votos, um total de 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 51.072.345, ou seja, 43,20%. No primeiro turno, os votos nulos, 3.487.874. Votos brancos, 1.964.779. Nós tivemos aí 32.770.982 abstenções. Doutor, a gente pode considerar que o Lula tem os seus mais de 57 milhões de votos garantidos nesse segundo turno e a mesma coisa do Bolsonaro. Ele tem aí os seus mais de 51 milhões de votos garantidos agora aí já no próximo dia 30? Olha, eu acho que não dá para a gente afirmar isso. Nós temos uma situação que pode mudar bastante, que é a questão de falta do eleitor que decide por algum motivo não ir votar no segundo turno. A eleição nesse segundo turno, ao contrário do que eu esperava, ela está muito mais fria. Porque quando colocou uma possibilidade da gente ter um segundo turno, numa eleição tão polarizada, com Lula e Bolsonaro, eu imaginava que o segundo turno seria muito quente. E não é isso que a gente tem observado. As campanhas têm se mostrado frias e, ao contrário do discurso raivoso que eu imaginava que pudesse ter, a gente não está observando isso. Não dá para afirmar que o Lula vai ter necessariamente os mesmos votos. O que a gente observa é que o eleitor tem sido muito resiliente em relação ao seu voto, tanto o eleitor do Bolsonaro quanto o eleitor do Lula. Mas, segundo algumas pesquisas, o eleitor do Lula está mais propenso a mudar de voto do que propriamente o eleitor do Bolsonaro. Não significa que haverá essa mudança. É apenas uma ideia de perspectiva de mudança. Agora, se a gente observar números do primeiro turno, em relação ao segundo turno, numa corrida, o Lula saiu na frente, que a diferença dele seria aí 1,5%, ele estaria eleito, que é o que ele tem que correr atrás. A corrida para o Bolsonaro seria maior. Mas em política não dá para a gente afirmar com absoluta certeza que esses votos estão garantidos, porque ao menor indício de algum escândalo, alguma situação nova, isso pode mudar. O eleitor não é tão fiel em relação ao seu voto como se imagina. Não é porque no dia 2 de outubro eu votei em determinado candidato que no dia 30 de outubro eu necessariamente deva repetir esse voto. Apesar de que no cenário atual de tanta polarização, o eleitor tem se mostrado resiliente. Doutor, as eleições, principalmente deste ano, têm se mostrado uma caixinha de surpresa, né? Mas na semana passada eu conversei com o ex-prefeito José Eustáquio, que também foi uma surpresa muito grande aqui em Patos de Minas na eleição municipal. Nós tínhamos ali Beia em primeiro lugar, na sequência vinha o Arnaldo Queiroz e depois nós tínhamos o Luiz Eduardo Falcão. Na apuração, tudo mudou. É claro que não teve um segundo turno, mas agora nós temos o segundo turno. Pegando ali os principais candidatos, nós temos Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, Padre Kelman e falta algum? Vamos lá. Vamos trabalhar com isso. Na verdade, nós tivemos vários outros candidatos que, como não participaram efetivamente de debates, acabaram que ficaram no segundo plano e não foram tão lembrados durante a campanha. Mas pegando esses que eu citei, a gente pode considerar, por exemplo, que o eleitor, a Soraya, não se posicionou. Ela disse ali que nenhum dos dois representantes representa ela. Sim. Ok, nós tivemos o Padre Kelman, que claramente desde o debate, o apoio dele é Bolsonaro. Exato. Ciro Gomes, meio que contra a vontade dele ali, um posicionamento que chamou a atenção para muitas pessoas, declarou apoio ao que eles chamam de 12+1, ao PT. Nós temos ali a Simone Tebet, muito engajada ao ex-presidente. Pegando em consideração todos esses candidatos, a gente pode considerar todos que votaram na Simone vão para o Lula, todos que votaram no Padre Kelman vão para o Bolsonaro, todos que foram na Soraya irão anular seu voto? Eu acredito que de forma alguma dá para a gente afirmar isso. Primeiro, pelo seguinte, a Simone Tebet é uma liderança recente e ganhou destaque nacional nesse momento de eleição. Eu não creio, apesar do desempenho
muito bom dela no primeiro turno, que ela tem uma liderança e capacidade de transferência de voto nesse momento. É claro que ao se posicionar, ao apresentar seus argumentos, ela possa sim transferir parte dos seus votos para o Lula, mas eu não creio necessariamente que o simples fato dela se posicionar apoiando o Lula, todos os eleitores que votaram nela necessariamente vão votar no Lula. Eu não acredito nessa hipótese. E da mesma forma, o Ciro Gomes, apesar de que o Ciro sequer colocou um apoio claro ao Lula. Ele disse que vai seguir a decisão do PDT e só isso. E ainda fez uma série de críticas e ressalvas. Eu acho que talvez se ele tivesse ficado calado teria sido melhor para a campanha do ex-presidente Lula. Foi algo que chamou muita atenção e o posicionamento principalmente do Ciro. Doutor, vou pedir licença do senhor aqui, que a gente precisa ir para um rápido intervalo e na sequência a gente continua aqui falando sobre as perspectivas, as projeções para o segundo turno das eleições que acontece dia 30. Estamos a poucos dias aí nessa reta final de segundo turno. Rapidinho, a gente volta já depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Opinião Regional e nós continuamos a falar aqui no nosso programa sobre segundo turno das eleições, as projeções, o que pode acontecer aí nesses próximos dias. Eu estou conversando aqui com um advogado, especialista em política, doutor Douglas Eduardo. Doutor, no último bloco nós falamos aí sobre pesquisa, intenções de voto, que pode acontecer, direcionamento de votos de candidatos que acabaram não ganhando, não indo para o segundo turno das eleições. Agora vamos falar aí do bolsonarismo e do lulismo. Apesar que nos últimos anos nós temos ouvido aí falar muito mais do bolsonarismo devido a uma corrente de ações. Doutor, nós tivemos aí uma diferença, se nós formos arredondar, de 6 milhões de votos, né? 51 e 57 milhões para cada um. 6 milhões arredondando aí de votos a diferença para o Lula, para o Bolsonaro. Apesar dessa diferença nas urnas, que é o que importa nas eleições, a gente pode dizer que o bolsonarismo ele é muito mais forte que o lulismo? Se é assim que eu posso dizer? Eu acredito que sim. Hoje a gente tem um movimento muito mais organizado daqueles que defendem o atual presidente Bolsonaro. O voto hoje no candidato Lula é um voto muito mais anti-Bolsonaro do que um movimento pró-Lula. Se a gente observar os movimentos, especialmente no primeiro turno das eleições, todos os lugares que o Bolsonaro ia, ele arrastava uma multidão, ele tinha um movimento de apoio muito maior. Ao contrário do que se via nos movimentos do Lula no primeiro turno, que normalmente eram movimentos mais controlados, reuniões com lideranças, movimentos muito menores. Eu diria que, se a gente comparar bolsonarismo com o lulismo, eu acho que nesse momento o bolsonarismo é muito maior do que a questão do lulismo. Em que pese, nesse segundo turno, a gente tem observado uma inversão. As aparições do ex-presidente Lula têm gerado bastante comoção, ele tem atraído muito público, a gente observou aí durante essa semana, e eu acho que essa semana foi uma semana muito boa para o Lula. Ele teve uma participação lá em Salvador, que arrastou uma multidão, foi um movimento que eu acho que ele não via há um bom tempo, eu acho que desde o momento que ele estava no auge politicamente, ele viu isso lá em Salvador. Teve outros movimentos no Nordeste essa semana que atraiu sim muito público, ao contrário das aparições do Bolsonaro essa semana, que geraram bastante polêmica. Foi a questão em Aparecida, tiveram algumas situações. Eu acho que se a gente considerar essa semana não foi uma semana boa para o Bolsonaro, tanto quanto foi para o Lula, que eu acho que foi uma semana boa para ele. Mas nós temos um fato novo, que é no domingo nós temos debate, vamos ver como é que isso vai se comportar para as próximas semanas. É justamente esse ponto que eu quero agora abordar com o senhor, porque nós temos aí no próximo domingo, dia 16, o debate que vai acontecer na Band, né, a partir das 8 horas da noite. Lula e Bolsonaro pretendem aí se encarar frente a frente. Algo que nós não vimos acontecer muito nos últimos debates. Vamos pegar, por exemplo, o último debate que antecedeu a eleição, que foi o debate na TV Globo. Lula e Bolsonaro, eles não se confrontaram diretamente. Tivemos aí apenas um confronto de ideias impedidos de respostas.
Exatamente. No primeiro turno, a gente não teve praticamente nenhum embate direto entre o Bolsonaro e o Lula, apesar de que, longe um do outro, sempre esbravejando inúmeros ataques ao seu opositor, mas diretamente nos debates, na oportunidade em que eles tiveram de se encarar e colocar as suas ideias frente a frente, isso não foi feito. A gente vai observar isso pela primeira vez no debate do próximo domingo, e eu acho que vai ser um fato novo e interessante. Vamos ver como é que cada um se comporta e o que é que isso vai influenciar no resultado das eleições e no andamento da campanha nesse segundo turno. Tudo pode acontecer então, né? Se algo caminhou até agora, depois do domingo pode tudo mudar. Sim, se a gente observar o último debate da TV Globo, do primeiro turno, a participação do Lula não foi muito boa. Sim. Eu acho que o Bolsonaro se saiu melhor, e tanto é que eu acho que ele conseguiu atrair votos para si em razão do debate do último debate do primeiro turno. Só porque a gente tem uma situação nova. Eu acho que hoje o Lula considera essa questão de não ter ido bem no primeiro debate, e eu acredito que ele deve se preparar melhor para esse primeiro debate do segundo turno. Eu não sei como é que vai ser o comportamento, como é que vão levar a resposta para os questionamentos que são colocados, porque, na verdade, o que a gente vê nessa campanha são discussões acerca de pessoas. A campanha é totalmente voltada, a campanha do Lula, em criar ou apresentar defeitos da pessoa do Bolsonaro, e a campanha do Bolsonaro em apresentar defeitos do Lula. A gente não tem um debate no campo de ideias, no campo de propostas, o que se espera para o Brasil do futuro. A gente não viu isso nessa eleição. Tem um questionamento bastante colocado aí, que o Lula não se posiciona em relação à política econômica que ele vai adotar em um eventual governo. Da mesma forma, a gente também não tem uma posição muito clara do campo democrático, que o Bolsonaro, a volta e meia, e do próprio bolsonarismo, coloca em xeque a questão do Supremo Tribunal Federal, a questão da imprensa. A gente não sabe muito claramente como é que vai se comportar no campo democrático um segundo mandato do Bolsonaro. Da mesma forma, a gente vê isso em relação ao campo econômico do ex-presidente Lula. São duas incógnitas e a gente vai continuar, doutor, conversando mais sobre política, mais sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre o que pode acontecer nos próximos dias, já, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Opinião Regional e eu continuo conversando com o advogado, especialista em política, doutor Douglas Eduardo. Douglas, vamos lá então, nós estamos chegando aqui na reta final do nosso programa. Nessa semana, Bolsonaro veio a Belo Horizonte pelo menos 3 vezes. Minas Gerais tem sido o foco aí dos dois candidatos, porque comumente dizem que nas últimas eleições, historicamente, quem ganha em Minas costuma ganhar em todo o Brasil. Obviamente, ganha em todo o Brasil, melhor dizendo, ganha as eleições. Quem ganha em Minas acaba se tornando o novo presidente. O que a gente pode esperar nesse segundo turno quanto a Minas? Lula ganhou em Minas Gerais, mas com uma diferença bem pequena do Bolsonaro. Então, na verdade, Minas tem se mostrado fiel da balança aí já há alguns anos. Eu até fui pesquisar recentemente acerca desse dito que Minas decide eleição. E desde a eleição de Getúlio Vargas, quem ganha em Minas ganha a eleição nacional. Olha, eu não sei dizer necessariamente se o Bolsonaro consegue reverter a questão dos votos aqui em Minas, mas ele tem recebido um apoio muito efetivo do governador Zema. Eu acredito que, se não consegue reverter, talvez pelo menos reduzir a diferença em Minas. Eu acredito que é algo possível diante da campanha efetiva que o Romeu Zema tem feito a favor do Bolsonaro. Inclusive hoje, salvo engano, o atual presidente Bolsonaro se reuniu com vários prefeitos que apoiaram o Romeu Zema numa tentativa de realmente reverter esse quadro e tentar ganhar em Minas. Eu não sei se isso é possível, até porque o estado é muito grande, e eu não sei se os prefeitos necessariamente entrarão na campanha ou farão algum tipo de campanha para mudar voto. O que a gente observa aqui em Patos mesmo, o atual prefeito apoia Bolsonaro, mas de uma forma tímida nesse segundo turno. A gente não tem visto movimento de campanha nas ruas, ele não tem feito movimento
por busca de voto. Simplesmente fez o anúncio através de suas redes sociais que apoia o atual presidente Bolsonaro, mas ficou nisso. Eu não sei se esse movimento do Romeu Zema será suficiente para reverter a questão dos votos aqui em Minas e dar a vitória para o Bolsonaro. Eu realmente não acredito muito nessa hipótese, mas eu acredito sim que há a possibilidade de diminuir a diferença. Douglas, depois do debate deste domingo lá na TV Bandeirantes, tudo pode mudar? Acredito que sim. Nós estamos aí numa eleição bastante polarizada, em que a diferença de intenções de votos está muito próxima. Algumas pesquisas aí indicam 4%, é algo que é realmente pouco, ou seja, dentro da margem de erro, não dá nem para afirmar com absoluta certeza quem está na frente nas eleições. Apesar de que, se a gente observar, todas as pesquisas divulgadas até o momento apontam o Lula na frente, algumas com margem menor, outras com margem maior, mas muito, muito próximo, algo em torno de 6%, que é a diferença entre eles. Ou seja, eu acho que o debate é relevante e muito importante para esse segundo turno. A depender daquilo que for falado, do posicionamento, nós poderemos ter aí alguma reviravolta na eleição nos próximos dias. Vamos aguardar então ver o que acontece nos próximos dias aí que antecedem as eleições nesse segundo turno. Doutor, nosso tempo infelizmente acabou. Quero te agradecer pela disponibilidade, por ter vindo aqui no nosso programa. É pra gente continuar porque tá dando audiência. Então, peraí, tá dando audiência, vamos continuar tocando aqui. Mandaram falar assim, tá dando audiência, continua o programa. Então, antes de encerrar, eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor. Desde já agradecendo a presença aqui no nosso programa. Nós temos aí dois cenários. Romeu Zema e o atual vice dele. Para a próxima eleição ele já está reeleito, ele acabou trocando o vice. Zema apoia Bolsonaro. O atual vice-governador apoia Lula. O que o senhor disse a respeito aí das tratativas do Zema para o Bolsonaro também podem acontecer com o atual vice que apoia o Lula? Eu acredito que não. Se a gente observar aí um cenário de influência política, nesse momento, o Zema tem uma força política em Minas Gerais muito maior do que o seu atual vice-governador. Eu não acredito que o atual vice-governador tenha capacidade de transferir votos na mesma proporção que o atual governador Zema tem para o Bolsonaro. É claro que há algum voto, mas algo que eu acredito bem pequeno, ele pode sim conseguir, mas nada relevante capaz de mudar o cenário ou perspectiva de votos num cenário nacional de eleição. Tá certo. Doutor, porque quando a gente bate a Globo aqui, a gente nós ficamos felizes, né? Há 30 anos, primeiro lugar aí no coração dos patenses, na audiência também. Doutor, agora sim, muito obrigado pela participação, pela vinda aqui no nosso programa Opinião Regional. E deixa eu agradecer aqui, porque o senhor está sempre lá na Rádio Clube. Acabei pegando o senhor da Rádio Clube hoje. Inclusive, um abraço aos meus amigos lá da 98. Um abraço para todos vocês e volte mais vezes aqui. Então eu que agradeço muito pela oportunidade, pelo convite, foi uma satisfação enorme poder participar com você aqui do Opinião Regional e espero que me convide mais vezes, eu gostei muito de participar. Forte abraço a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Obrigado, doutor. E muito obrigado a você de casa, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na próxima sexta, às 18h30, eu te espero aqui no Opinião Regional. Fiquem com Deus. Vem chegando agora, NTV News. Oi, Odé Cardoso, boa noite. Boa noite, Matheus Borges. Boa noite para você, boa noite para o doutor aí que te acompanha, seu convidado. Eu estou aqui acompanhando, né, esta entrevista sua aí, e esse é um debate muito interessante de se fazer, né? Aliás, todos nós deveríamos analisar bem, né, esse nosso período eleitoral aí e tirar boas dicas, né, boas coisas disso aí, porque a gente não pode deixar que a busca por um futuro melhor, deixar que a busca por uma política mais eficaz venha junto com atritos, com brigas, né? A gente precisa analisar a coisa de forma mais técnica, mais de cima, né, de projetos, de análises mais claras do que ficar brigando, discutindo. Eu tenho acompanhado na rede social uma situação muito triste, e até nas ruas também a gente tem visto, mas assim, é sempre importante debater, e o debate que você traz é muito bacana da gente ouvir alguém que de forma técnica analisa tudo isso.
E aí, a gente espera, né, Odair, principalmente nesse próximo domingo, dia 16, lá no debate da Band, que os candidatos levem propostas, né? A gente acaba vendo eles se atacando na campanha eleitoral, nas redes sociais, que eles levem propostas para o público, porque é isso que a gente quer ver, né? É disso que nós precisamos. Eu sempre analiso que segundo turno, quem tem os votos que teve no primeiro mantém. Essa é o que perde é muito pouco. Então, a segundo turno é para conquistar votos novos, né? Então, se num debate os candidatos não levam propostas, eles acabam perdendo a oportunidade de mudar a cabeça de alguém que provavelmente não votaria. Até porque, Matheus, segundo turno, historicamente, tem aí um índice de pessoas que deixam de votar muito grande. A abstenção cresce no segundo turno. Então, no momento como esse que os candidatos precisam é conquistar novos votos, não os que já têm, não nas suas bolhas aí de esquerda ou de direita. O debate é para isso, né? Não para brigar, não para discutir, mas para apresentar ideias. A gente espera isso. É verdade, meu amigo. Saiba que o meu voto é sempre para você como o melhor âncora de telejornal do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Viu, meu amigo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você. Você que é gentil. Obrigado, Matheus. Um abraço para você.